Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais uma Terapia pela Palavra. Venham chegando. Olha o nosso título aqui. Você sempre tem escolha. Você duvida disso? Vamos falar sobre isso hoje? Para você entender que sim, é uma verdade. Você sempre tem escolha? E como tem, viu? Mas a gente se esquece disso e a gente vai deixando isso de lado. Vamos chegando! Vou dar um minutinho aqui para vocês irem chegando, para a gente conversar sobre esse tema maravilhoso que são as nossas escolhas. Às vezes a gente fica ali como refém. Bom dia, Claudeni, seja bem-vinda! O título de hoje é Você Sempre Tem Escolha. Às vezes a gente fica ali como refém. Refém da nossa vida, refém das coisas que acontecem e refém até das nossas escolhas, achando que a gente foi obrigado a seguir por aquele caminho. Mas isso não é verdade. Você sempre tem escolha. Sempre, gente, sempre. E a gente precisa se conectar com essa verdade. A gente precisa se conectar com essa informação. Então, venham chegando que a gente vai falar sobre isso. Na semana passada, na sexta-feira, a gente começou o capítulo 49 de Gênesis. Estamos terminando, né, meninas? Olha, o último capítulo é o capítulo 50. E aí a gente termina o livro de Gênesis. E vamos iniciar uma nova série, que é a série Identidade, que eu vou falar de uma pessoa incrível na Bíblia, mas eu não vou contar para vocês, vou ter que esperar, vou ter que aguentar a curiosidade aí. Então, olha só, na sexta-feira a gente falou no capítulo 49, eu expliquei para vocês que nesse capítulo 49, Jacó, que já está doente, já está adoecido ali, né, e entendendo que tá chegando a hora dele, ele chama os seus filhos, chama todos os filhos para liberar sobre eles a bênção. E aí, ao chamá-los, ele vai conversando com um por um e falando para um por um sobre as suas características. E aí, só para você que não estava aqui na sexta-feira não ficar totalmente por fora, mas depois você pode pegar a live, tá gravada, você pode assistir, tá aqui no Instagram, tá no YouTube também, Priscila Lemes, psicanalista. Tô colocando tudo lá para vocês terem todas as informações, todas as lives, todos os nossos conteúdos em vários meios aí para você utilizar o que for melhor para você, tá? E compartilhar, viu, gente? Compartilhem, entrem no YouTube, se inscrevam, ative lá o sininho das notificações para que ele entenda que esse conteúdo é relevante. Dê lá o seu curtir se você gostar do conteúdo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, para que mais pessoas alcancem esse conteúdo e sejam beneficiadas com isso. Combinado? Pensando na constelação sistêmica familiar, na lei do equilíbrio, eu entrego aqui para vocês de coração, com maior amor. E aí vocês podem retribuir de que forma? Encaminhando isso para outras pessoas, o mesmo bem que chegou para vocês, encaminhem para o outro, para que o outro também receba esse bem. Combinado? E aí então, na semana passada, nós iniciamos falando de Rúben, que Rúben profanou a cama de seu pai, porque ele teve um caso com uma das esposas das concubinas de seu pai, a Bila. Então, Jacó fala para ele, você tinha tudo para ser o melhor. Ele fala, olha, você era o maior em virilidade, em honra, em poder e poderia seguir assim, mas você profanou a minha cama. Ou seja, ele traiu o pai, né? E de uma forma muito grotesca. Então, ele acabou se perdendo ali naquilo de tudo de maravilhoso que tinha para a vida dele. E é o que nós fazemos muitas vezes, né? A gente se esquece da identidade que nós temos, de quem nós somos em Deus e acabamos fazendo escolhas ruins. Aí nós seguimos então, aqui no capítulo 49 nós vamos seguir então falando de Simeão e Levi, ele fala dos dois ao mesmo tempo. E por que o título dessa mensagem, Você Sempre Tem Escolha? Porque a gente vai falar aqui sobre uma escolha de Simeão e Levi a respeito da briga, que eles estão sempre prontos para brigar por qualquer coisa. Inclusive Jacó fala para eles, olha, Simeão e Levi, vocês são muito parecidos.
prontos para brigar por qualquer coisa. E aí ele fala, eu não tenho parte nos seus atos de vingança, ou seja, eu não compartilho com isso, eu não concordo com isso, eu não gostaria que vocês fizessem desta forma. E ele fala, eu nem quero participar das suas amarguras e revanches, ou seja, das suas vinganças. Pri, bem-vinda! E aí ele fala, eles matam homens em seus acessos de raiva, alejam bois por mero capricho. Maldita seja sua raiva descontrolada, seu ódio indiscriminado. Eu jogarei vocês fora com o lixo e os espalharei como papel picado no meio de Israel. Puxa, que pesado, né? Mas o que acontece? Aí a gente hoje vai falar só sobre esses dois. Só sobre o item 2 da nossa reflexão, que é o quanto você pode escolher nos momentos dos seus acessos de raiva aí. Nos momentos em que você sente vontade de atacar. E eu gostaria que você primeiro fizesse uma pergunta para você mesma. Por que eu ataco? Para que eu ataco? Qual é a minha intenção? Qual é a minha necessidade de atacar? Eu ataco para me defender? Eu ataco porque eu não vejo valor em mim? E aí quando o outro não vê, a minha raiva é dobrada porque eu sinto raiva do outro porque não viu e também sinto raiva de mim porque eu mesma não vejo? Por que você ataca? E aí eu quero levar você por um caminho de autoanálise, de reflexão sobre o quanto a raiva é disfuncional, inútil e desnecessária. Hoje ainda de manhã eu estava conversando com uma amiga, eu vi um post na internet sobre... Eu nem assisti o conteúdo todo, então eu nem tenho certeza, tá, gente? Mas pelo que eu li e entendi, é sobre desenvolvimento, né? Desenvolvimento profissional e tal, com um profissional aí super conhecido na área. E o cara liberou na internet dele 1 hora de conteúdo de uma palestra que pessoas pagaram milhares de reais para estarem ali. Pagaram caro, porque eu tenho clientes em terapia que são clientes dessa pessoa em mentoria profissional. Então eu sei, gente, é caro mesmo. E os conteúdos são densos, são profundos. E aí, Francisca, seja bem-vinda, bom dia. E aí, pessoas pagam muito caro para acessar, para ter contato com esse mentor, para receber essa mentoria. E ele liberou, claro que como forma de marketing ali e tudo, e ok, né? Ele estudou para isso, o conteúdo dele tem valor, então ele liberou parte desse conteúdo ali de forma gratuita. 1 hora de um cara que recebe muito dinheiro para pessoas que pagam para ouvi-lo, ele liberando ali de graça, e as pessoas que estavam vendo se limitaram a falar da esposa do cara, da roupa que ela estava usando, do formato do bumbum dela, pasmem. Do formato do bumbum dela, do quanto de botox ela tinha na boca, de que o casamento é por interesse, de que isso e de que aquilo. Gente, eu fiquei com preguiça. Lisiane, bem-vinda. De verdade, eu fiquei com preguiça daquelas pessoas e daqueles comentários. Eu falei, gente do céu. E olha, eu não sou de comentar conteúdo na internet, não. Porque eu não gosto de ficar gastando meu tempo, comentar coisas ruins, eu digo. Comentar, assim, minhas opiniões e tal, contrárias, não. Eu comento quando eu vejo algo legal, falo, parabéns, obrigada pela partilha, obrigada por compartilhar isso com a gente, obrigada por, né, nos entregar isso, tal, porque é legal o profissional ali do outro lado, né, receber esse tipo de retribuição. Mas eu respondi para as pessoas, para ver se as pessoas se conscientizavam. Eu falei, gente, esse profissional cobra caro pela mentoria dele. Ele libera 1 hora de mentoria de uma palestra ao vivo, de graça. E vocês, ao invés de focar nisso, vocês focam na aparência da esposa, na aparência do cara, se o casamento é por interesse ou não é por interesse. Gente, o que vocês têm a ver com isso? Eles cuidam da vida deles e vocês, cada um cuida da sua vida. Para de destilar ódio pela internet. E é disso que se trata aqui o nosso item 2, a raiva. O ódio, o sentimento ruim
que você sente porque vem estímulos externos. E assim, essas pessoas que estão ali destilando ódio para esse casal e para esse conteúdo, elas têm algum problema muito sério dentro delas, alguma desconexão muito séria ali, a ponto delas não conseguirem focar no que de útil elas podem fazer com aquilo. E no comentário eu até falei, gente, retenham o que é bom para vocês. E o que não for, deixem para lá. Porque nem Jesus, que era perfeito, agradou a todos. Então quem são eles para agradar? Ninguém. Não vão conseguir, eu não vou conseguir, você não vai conseguir. Vai ter gente que vai gostar de você e vai ter gente que não vai. E tá tudo certo. As pessoas têm o direito de gostarem ou não gostarem, de fazerem as suas escolhas. Mas ninguém tem o direito de ficar atacando os outros por aí. Então eu quero trazer você para essa reflexão. Usando aqui a história de Simeão e Levi, que o pai fala, olha, eles matam homens em seus acessos de raiva. Bom dia, Josi, bem-vinda. Imagina o tamanho da raiva que esses dois sentiam. Matam homens, matam bois, por puro prazer, ele fala aqui. Gente, tem gente que destila o seu ódio por puro prazer. Por pura necessidade de atacar, um prazer disfarçado, né? Porque ou melhor, uma frustração disfarçada de prazer, né? Porque é como eu sempre digo, né? Gente feliz e que está em contentamento com a vida ou contentamento dentro do possível, não gasta o seu tempo atacando os outros. E quando eu vi esse post hoje de manhã, eu falei, meu Deus do céu, e por que eu vi? Porque de manhã eu nem costumo acessar celular, nada, porque eu faço aqui o meu devocional e já tomo o meu café e já me preparo, porque o dia já vem e vem cheio de coisas. Mas uma amiga me mandou fazendo um comentário a respeito disso, né, a respeito do comportamento das pessoas, e aí eu fui entender o que ela estava querendo dizer. Porque justamente eu sabia que eu ia falar sobre isso, eu falei, olha que interessante, né? Mais um conteúdo aí para eu trazer, mais um exemplo para eu trazer para as pessoas. Gente, vamos parar de gastar o nosso tempo com coisas inúteis. E olha, como eu falo, a live terapia pela palavra é a vida real acontecendo. E eu trago aqui exemplos da vida real, meus, de pessoas que eu conheço, até de clientes, obviamente, que resguardando tudo o que é necessário resguardar para não expor ninguém, né? Eu trago apenas o contexto ali para a pessoa não se sentir exposta, nem, né, ofendida, nem nada. Então, mas é a vida acontecendo, é a vida em movimento e que vocês é importante que nós nos conectemos com essa vida em movimento, sabe? E aí, nesse final de semana, para quem tá no grupo, comunidade, Eu Sou Casa, eu soltei um vídeo na semana retrasada dizendo que o nosso grupo deu uma atrasadinha aí no cronograma, porque infelizmente a gente teve uma questão, né? A nossa mãe tá lutando contra um câncer no intestino, uma mulher forte, uma mulher cheia de vontade de viver e que tá aí, né, lutando para sair vitoriosa disso 100%, e a gente vai chegar lá, eu creio, em nome de Jesus. Só que aí ela começou a passar muito mal com a químio, então a gente precisou focar nela, né? E nesse final de semana, inclusive, eu fui para minha cidade, passei o final de semana com ela no hospital, porque ela tá internada para se fortalecer, né, em relação à químio. E, gente do céu, eu falei, meu Deus, como as pessoas perdem tempo com bobagem enquanto a vida efêmera tá passando e escorrendo entre os dedos. Gente, nesse final de semana, uma senhora faleceu, sabe, de câncer também. E aí deu entrada a uma outra moça de 38 anos, gente, com câncer. Olha, sofrendo assim demais. E na madrugada de sábado para domingo eu acordei de madrugada com gemidos dessa moça. Ela gemia de dor, ela gemia de dor. E eu comecei a orar por ela ali no quarto mesmo da minha mãe, até que eu não aguentei. Eu falei, não, eu preciso ir lá. Só que a hora que eu saí, que eu ia entrar no quarto dela, aí eu cheguei, dei uma batidinha na porta, a enfermeira já tava lá, tinha acabado de aplicar morfina nela. E a morfina, não sei se vocês já tomaram, eu já tomei por causa do acidente, ela é automática, assim, você tá com o negócio, tá com a dor, injeta na sua veia, você dá aquela anestesiada, assim, automática. Então ela tinha acabado de aplicar. Aí ela se acalmou e dormiu na mesma hora, tamanho era o cansaço dessa moça.
Aí eu não a acordei para fazer oração por ela com ela acordada, mas eu orei ali por ela. E não tô contando isso pra, nossa, que grande feito, não é isso não, tá, gente? Eu tô contando pra vocês, que é pra vocês entenderem o que foi que eu vi ali, e o que eu senti, e o quanto de reflexão isso trouxe pra mim. E eu quero trazer essa reflexão pra você também. A gente não se conecta com a finitude da vida. Bom dia, Arthur! Bem-vindo, Arthurzinho! A gente não se conecta com a finitude da vida, gente. E a vida acaba assim. E a gente gasta o nosso tempo sentindo raiva, como aqui, ó, Simeão e Levi. Sentindo raiva, sentindo inveja, ficando frustrada. E aí, tá, Priscila, mas como que eu faço para não sentir? Gente, não tem como não sentir. Nós somos humanos e nós sentimos. E o sentimento não pede licença. Ele vem, mete o pé na porta e entra. Só que convidá-lo para sentar, tomar um cafezinho e fazer parte da sua vida, aí é com você. Veio, acolha. Eu estou com raiva disso, eu estou sentindo inveja daquilo, eu estou brava com isso, eu estou frustrada com aquilo. Acolha o sentimento, mas acolha e trabalhe. Porque é muito desperdício de vida você ficar aí guardando sentimento ruim como se fosse de estimação. E o que eu vi nesse hospital, depois quando essa moça acordou, eu fui falar com ela, gente, o meu coração doía. Porque eu olhei ali uma moça de 38 anos, muito nova e muito sofrida. Uma cara de dor, sofrendo demais. E eu falei com ela sobre Deus, sobre o amor de Deus. E ela diz que sim, que ela entende o quanto ela é amada, o quanto ela é filha, ela entende que nós não temos compreensão das coisas que acontecem agora, mas que a gente precisa se apegar e focar no melhor de Deus que ainda está por vir. Então, independentemente do que você esteja passando, eu não estou invalidando a sua dor e o seu sofrimento. Não é porque tem pessoas que estão sofrendo mais que a sua dor e o seu sofrimento não tem peso. E não tem valor, sim, tem valor, não estou invalidando a sua dor, mas eu estou te pedindo, acolha essa dor e trabalhe essa dor. Não fique aí, sabe, guardando essa dor de estimação e fazendo ela crescer dentro de você. E eu estou falando de dor física, eu estou falando de dor emocional, estou falando de traumas. Sabe, busque um profissional, busque ajuda, elabore isso que está dentro de você e tire essa raiva de dentro de você, essa frustração de dentro de você, que tudo isso se torne apenas lembrança e não mais todo esse sentimento ruim que te move para a morte. Porque esses sentimentos, eles são muito poderosos, mas se trabalhados, eles são combustível para te mover para a vida. Agora, se não trabalhados, eles te movem para a morte. Não queira isso para sua vida, porque Deus te criou com muito amor e com planos maravilhosos. Não vá você desperdiçá-los, por favor. E nesse final de semana, naquele hospital com a minha mãe, eu pensei muito nisso. Eu falei, meu Deus, o quanto de gente tem desperdiçando a vida, desperdiçando a dádiva, o dom da vida. O dom de poder andar, caminhar por aí livremente, respirando, comendo, pulando, dançando, conversando. E ao invés de fazer tudo isso de maravilhoso, gasta o seu tempo destilando veneno na internet e na vida das pessoas e olhando para a vida das pessoas, invejando e lançando mal. Vamos sair desse lugar, pelo amor de Deus, gente. E hoje eu quero falar isso com você sobre o capítulo 49 de Gênesis, mas para finalizar, eu quero que a gente vá lá para Gálatas 5, do 16 ao 23. E eu quero ler com você na íntegra, porque essa Bíblia que eu uso aqui, gente, a Bíblia A Mensagem, ela é muito interessante. Ela tem uma linguagem muito contemporânea, uma linguagem muito impactante para nós. E eu quero ler com você na íntegra o que esta Bíblia, a mensagem, fala de Gálatas 5,16, que fala das características do fruto do Espírito. Acho que você já ouviu. Se você não ouviu, eu vou dizer aqui para você. Ó. O fruto do Espírito tem 9 características, que são amor, alegria, paz, paciência, que em algumas traduções vem como longanimidade. Vivi, bem-vinda! Algumas traduções a paciência vem como longanimidade. Amabilidade, que em algumas traduções vem como benignidade. Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
São essas as 9 características do fruto do Espírito. E para você adquirir características do fruto do Espírito, você tem que se conectar com aquele que é o Espírito, que é o próprio Deus. Se conectar com ele vai fazer você conseguir lançar um novo olhar para sua vida. E nos momentos em que você sentir aquela raiva, você vai conseguir então trabalhar e alcançar o domínio próprio. É assim no estalar de dedos? Claro que não. Já falamos aqui sobre temperamento. Já falei para você que eu sou sanguínea e colérica, os 2 temperamentos mais quentes. Então, consequentemente, os que têm mais ira, os que ficam mais irritados e os que têm mais dificuldade em obter o domínio próprio. Mas eu me trabalho, eu venho me trabalhando durante uma vida e se eu consigo, você também consegue. Porque eu não sou diferente de você em nada. Então, você consegue sim alcançar o domínio próprio, alcançar a mansidão, alcançar a bondade, alegria, amor, paciência, paz, tudo isso que você precisa para uma vida próspera em todos os sentidos. E isso são características do fruto do Espírito. Então, trabalhe-se, busque terapia, busque ajuda, se trabalhe e busque principalmente no dono, no que é o próprio Espírito, para ele derramar essas características em você. E para finalizar a live de hoje, eu quero ler com você na íntegra, porque ler essa tradução da Bíblia, a mensagem de Gálatas, olha, trouxe para mim assim, fez meu coração pular aqui. Falei, gente, é isso, a gente precisa se conscientizar disso. Então, só para você entender o contexto, o que é o livro de Gálatas? É uma carta que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu ao povo da Galácia, que era um povo que estava ali recebendo a pregação do evangelho naquela região da Galácia, só que eles estavam recebendo a pregação de lei, de obrigação, de dogmas e doutrinas, e você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que isso, você tem que aquilo. Só que Paulo vem e fala, não, você não tem que nada, você só tem que amar Jesus e acreditar no milagre da cruz, acreditar que o que ele fez é o bem para a sua vida. É isso que você tem que fazer. Só que isso nos indica que nós somos, então, salvos e agraciados pela graça e misericórdia de Deus. Mas isso quer dizer que é para eu sair fazendo da minha vida o que eu quiser, à torta e à direito? Não. Porque dependendo do que eu fizer, vai trazer um resultado horrível para mim e para os outros. Marcele, bem-vinda, bom dia. Dependendo do que eu fizer, vai trazer um resultado horrível para mim e para os outros. Então, você tem sim a graça, ela te alcança, mas você precisa se posicionar na sua vida e fazer algo útil com essa vida maravilhosa que Deus te deu, para que você então não seja, não desperdice essa graça, certo? Crer em Jesus é suficiente, você não precisa ficar cumprindo leis, doutrinas, dogmas religiosos. Basta que você se relacione com Deus. Só que se relacionar com Deus é se respeitar, porque você é templo do Espírito Santo dele. Então é se respeitar. Então eu quero ler para você na íntegra a tradução dessa Bíblia, a mensagem, para você ver que incrível. Como ela fala ao nosso coração nos dias de hoje de forma tão impressionante. Eu quero ler para você. Olha, do 16 ao 23. Gálatas 5, do 16 ao 23. Esse trecho aqui de Gálatas 5, ele fala sobre a liberdade. A liberdade que você tem para ser você, do seu jeitinho. Porque Jesus, quando morreu na cruz, ele morreu para te dar essa liberdade. Só que liberdade não é libertinagem. Não é você lidar com a sua vida de qualquer jeito e não valorizando o sacrifício dele na cruz do Calvário por você. E ficar aí lambendo as suas feridas e guardando aí rancores e traumas aí de estimação. Não, busque um profissional, se trabalhe você na profundidade, cuide do teu corpo, cuide da tua alma, que são as suas emoções, e conecte o seu espírito à fonte que pode te entregar todas essas características aqui. E hoje, em especial, a gente está falando de domínio próprio e mansidão. Vamos ler? Gálatas 5, do 16 aos 23. Palavras do apóstolo Paulo, hein? Pensa, imagina ele aí na sua frente falando isso para você. Aqui vai o meu conselho.
Vivam nesta liberdade, motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vocês vencerão seus impulsos egoístas, pois há em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito. Esta liberdade é incompatível com o egoísmo. São dois modos de vida opostos. Não dá para viver com os dois, porque não escolhem o caminho do Espírito. Por que não escolhem o caminho do Espírito? Só por ele poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pelo egoísmo. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. E aí ele descreve como que é. Essa pessoa busca sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor, vida emocional e mental detonada, busca frenética por felicidade, sem satisfação, deuses que não passam de peças decorativas, religião de espetáculo, solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, é o que nós estamos falando hoje, incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias de vida em comunidade. E se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Gente, pensa se tudo isso não descreve tudo que nós vivemos na atualidade. Mas aí ele segue. Mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, que é o que eu tô falando. Busque no dono do Espírito os dons para você, as características do fruto do Espírito. Como frutas que nascem num pomar. E aí ele vem falando desses dons que eu falei para você, que são, vou repetir aqui para você e eu vou ler para você como é que ele traz isso aqui. Os frutos são, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha na tradução da Bíblia a Mensagem, que poético, ficou lindo, gente. Deus faz surgir dons em nós como frutas que nascem num pomar. Afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra, e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente as nossas habilidades. O legalismo não produz nada disso, apenas atrapalha. Então, minha gente, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. A mensagem de você não precisa viver no legalismo ouvindo dogmas e costumes e tradições. Você precisa apenas viver ouvindo aquele que te ama, que te conduz para uma vida de liberdade. Aquele que mostra para você que ele é o caminho, a verdade e a vida. E que se você estiver nele, você é uma nova criatura e você consegue alcançar todas as características do fruto do Espírito. E como é que você alcança isso? É só orando e pedindo que Deus derrame lá do céu? Não, essa é a principal parte. Pedir para ele é a principal parte, porque ele é o dono de tudo isso. Mas você precisa se trabalhar, você precisa olhar para você e entender aquilo que é importante de trabalhar, buscar ajuda profissional, buscar compreender aí tudo da tua vida, acomodar, colocar tudo no seu devido lugar e seguir em liberdade para uma vida maravilhosa que foi essa que Deus te criou para viver. Combinado? Vamos orar para finalizar? Querido Deus e Pai, muito obrigada por essa mensagem. Muito obrigada por nos trazer, Pai, informações e por nos colocar em situações que nos permitem refletir, que nos levam a reflexão profunda e a novas escolhas, Deus. Muito obrigada, porque o Senhor não desperdiça sofrimento, o Senhor não desperdiça lágrimas, o Senhor não desperdiça dor. Tem coisas que infelizmente acontecem, ainda que não sejam da tua vontade, e nós não entendemos o porquê, mas nós precisamos confiar e nós escolhemos confiar. E sabemos que o Senhor pega tudo isso e usa como combustível, como instrumento, para que a gente aprenda lições valiosas e faça escolhas melhores na nossa vida.
Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, porque apesar de tudo, nós sabemos que a sua graça nos basta e que a sua misericórdia nos alcança. Obrigada, Jesus. Nós consagramos o nosso dia, a nossa semana ao Senhor. Abençoe, Deus, todas essas mulheres que estão aqui vendo agora, as que verão depois. Coloque, Pai, muita identidade, muito foco, muita sabedoria no coração delas, para que elas entendam quem são e para que o Senhor as criou. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento. Amém. Amém, meninas! Olha, tem gente chegando agora. Anaíde Santana, estamos finalizando, mas a live vai ficar gravada, tá, gente? Assistam e eu espero que esse conteúdo produza fruto no teu coração, que encontre solo fértil aí e frutifique, e que você possa transbordar esse conteúdo no coração de outras pessoas e que você realmente entenda que o aqui e agora tem muito valor e que você está aí bem para viver uma vida com propósito e com sentido. Não desperdice, ainda que você não esteja 100% bem, você pode encontrar meios de ficar, principalmente se conectando com aquele que te deu o dom dessa vida. Combinado? Grande beijo para você, fica com Deus e até amanhã às 8h30. Tchau, tchau!